A reeleição de Donald Trump como presidente nas eleições de 2024 é considerada um ponto de virada significativo nas relações internacionais, especialmente nos laços com a China. Trump, que já havia chamado atenção com suas rígidas políticas comerciais e sanções durante seu primeiro mandato, pretende aprofundar essas estratégias com seu retorno ao poder. O presidente Donald Trump anunciou inicialmente uma série de aumentos de tarifas sobre bens importados do Canadá e do México, os dois principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Ele propôs um aumento de 25% nas tarifas e, logo depois, anunciou uma elevação de 10% sobre todas as importações chinesas. Com isso, Trump deu início a uma nova guerra comercial, impulsionada por disputas econômicas, domínio tecnológico e preocupações com a segurança nacional. As novas sanções de sua administração contra a China têm o potencial de intensificar ainda mais as tensões entre os dois países. Nesse contexto, Trump planeja continuar sua política de impor tarifas elevadas sobre as importações chinesas. Assim como fez em seu primeiro mandato, essas tarifas podem ser direcionadas a setores estratégicos, principalmente tecnologia e produtos agrícolas. Empresas tecnológicas chinesas, como Huawei e ZTE, podem ser alvos diretos por razões de segurança nacional, enfrentando restrições para fazer negócios em mercados ocidentais. Além disso, novas sanções poderão incluir um controle mais rigoroso sobre o acesso das empresas chinesas ao mercado americano, particularmente em setores considerados estratégicos. Outra possível medida de Trump seria restringir a participação de empresas chinesas em contratos governamentais, o que dificultaria a concorrência delas em licitações públicas. Enquanto o mundo observa como o retorno de Trump pode redefinir as relações entre Washington e Pequim, a China já tomou medidas estratégicas para fortalecer sua posição na América Latina. Trump venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos com uma plataforma que prometia tarifas de até 60% sobre produtos fabricados na China. No entanto, ao sul da fronteira americana, a China vem expandindo sua influência de forma decisiva. Um novo megaporte, financiado por Pequim, pode criar novas rotas comerciais que contornam totalmente a América do Norte. A presença do próprio presidente Xi Jinping na inauguração do porto de Chancay, na costa do Peru, foi um sinal claro da seriedade com que Pequim trata esse desenvolvimento. Xi estava no Peru para a reunião anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC, mas os holofotes estavam voltados para a crescente influência chinesa na região, tradicionalmente vista como parte da esfera de influência dos Estados Unidos. Observadores experientes apontam que Washington está pagando o preço por anos de negligência em relação aos seus vizinhos latino-americanos. Mônica de Bolle, pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics, em Washington, explicou: os Estados Unidos se afastaram da América Latina por muito tempo, e a China entrou rapidamente na região. A mudança foi profunda na última década. O que antes era considerado o quintal dos Estados Unidos agora interage diretamente com Pequim. Mesmo antes de sua inauguração oficial, o megaprojeto de 3,5 bilhões de dólares, construído pela estatal chinesa COSCO Shipping, já havia transformado a pacata vila pesqueira peruana em um centro logístico de grande importância para a economia do país. O Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, classificou o projeto como um exemplo bem-sucedido de cooperação mutuamente benéfica entre China e Peru. A presidente peruana, Dina Boluarte, compartilhou do entusiasmo, descrevendo o megaporte como um hub logístico crucial que proporcionaria um ponto de conexão essencial com o vasto mercado asiático. No entanto, os impactos desse projeto vão muito além da economia peruana. Quando estiver plenamente operacional, o porto de Chancay poderá se tornar um elo fundamental para as exportações de Chile, Equador, Colômbia e até mesmo Brasil, reduzindo significativamente o tempo de transporte de mercadorias para a China, de 35 para 23 dias. A China tem um grande apetite pelas commodities da América do Sul, incluindo soja brasileira e cobre chileno. Com esse novo porto, navios de grande porte poderão ser recebidos, agilizando o comércio bilateral e ampliando as importações chinesas. Mas os impactos não se limitam ao comércio. Os Estados Unidos veem com preocupação a possibilidade de o porto também abrigar navios militares chineses. Analistas militares americanos alertam que Chancay pode ser mais do que um hub comercial. A general Laura Richardson, ex-comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, afirmou que a China está desenvolvendo instalações de uso duplo em toda a América Latina.
Ela advertiu que essas infraestruturas poderiam, no futuro, servir como pontos estratégicos de acesso militar para o Exército Popular de Libertação da China. Embora essa possibilidade não tenha se concretizado até o momento, existe uma forte percepção de que os Estados Unidos estão perdendo terreno na América Latina à medida que a China avança com sua iniciativa do Cinturão e Rota, BRI. Essa realidade ficou evidente durante a cúpula da APEC, quando o presidente Joe Biden fez sua primeira e última visita à América do Sul durante seus 4 anos de mandato. Enquanto isso, Xi Jinping continua a visitar regularmente a região, consolidando relações comerciais e diplomáticas. O professor Álvaro Mendes, da London School of Economics, aponta que os Estados Unidos subestimaram a importância da América Latina, enquanto a China agiu estrategicamente para fortalecer sua presença na região. Mendes resume a situação da seguinte forma: os Estados Unidos baixaram tanto o nível de engajamento na América Latina que, para a China conquistar influência, basta fazer um pouco melhor do que os americanos. A América Latina não é a única região onde a China avança com sua iniciativa do Cinturão e Rota, BRI. Desde 2023, o investimento maciço da China em infraestrutura injetou recursos em cerca de 150 países ao redor do mundo. No entanto, os resultados nem sempre foram positivos. Muitos projetos permaneceram inacabados e diversas nações em desenvolvimento acumularam dívidas pesadas após aceitarem os empréstimos de Pequim. Mesmo assim, governos de espectros políticos distintos, tanto de esquerda quanto de direita, acabaram deixando de lado seu ceticismo inicial em relação à China. Isso ocorre porque, em muitos casos, os objetivos desses países coincidem com os de Pequim. A economista Mônica de Bolle, do Peterson Institute, explica que os Estados Unidos têm motivos para se sentir ameaçados pelos avanços chineses, pois Pequim garantiu uma posição de influência significativa na América Latina. Neste momento, os Estados Unidos estão percebendo que a China conquistou um forte ponto de apoio na região, e isso ocorre justamente quando Trump deseja conter Pequim a qualquer custo. Acredito que, mais cedo ou mais tarde, veremos Washington pressionando a América Latina por causa da influência chinesa. A região, porém, não precisaria escolher um lado, a menos que fosse forçada a isso. Segundo de Bolle, isso seria um erro estratégico para os países latino-americanos. Países como Peru, Chile e Colômbia podem se tornar alvos da pressão americana se Trump decidir renegociar ou até romper os acordos de livre comércio bilaterais com os Estados Unidos. Um dos acordos que pode ser impactado é o USCA, Acordo Estados Unidos-México-Canadá, sucessor do NAFTA. A revisão desse tratado está prevista para julho de 2026, mas as negociações começarão já em 2025. O professor Álvaro Mendes, da London School of Economics, acredita que, independentemente do que aconteça, a América Latina precisa de mais cooperação regional. Nem todos os caminhos precisam levar a Pequim ou Washington. A América Latina precisa desenvolver uma estratégia regional sólida, algo que ainda não existe de forma unificada. No entanto, Mendes ressalta que é muito difícil que os 33 países da América Latina cheguem a um consenso sobre uma abordagem comum. Eric Farnsworth, vice-presidente do Council of the Americas, com localização em Washington, acredita que há ainda boa vontade em relação aos Estados Unidos na região. O problema, segundo Farnsworth, é que os Estados Unidos não têm suprido as necessidades econômicas da América Latina de forma eficaz. Diferente de outros analistas, Farnsworth tem esperanças na administração Trump, especialmente no fato de Marco Rubio ter sido nomeado secretário de Estado. Rubio defende o maior engajamento econômico dos Estados Unidos com o hemisfério ocidental, algo que, segundo Farnsworth, não tem acontecido há muitos anos. No entanto, para sucessivos presidentes americanos, a América Latina tem sido vista principalmente sob a ótica da imigração ilegal e do tráfico de drogas. E como Trump está concentrado em deportar um número recorde de imigrantes ilegais, há poucos sinais de que os Estados Unidos mudarão de estratégia no curto prazo. Dessa forma, a América Latina, assim como o restante do mundo, se prepara para 4 anos turbulentos. A região pode acabar sendo pega no fogo cruzado se houver uma guerra comercial de grande escala entre os Estados Unidos e a China. A China, por sua vez, não ficou de braços cruzados diante das políticas agressivas de Trump. Pequim já anunciou uma série de contramedidas contra os aumentos tarifários americanos.
O Ministério do Comércio da China declarou que o país imporá restrições à exportação de materiais estratégicos. Além disso, a China planeja aplicar uma tarifa de 15% sobre o gás natural liquefeito, GNL, dos Estados Unidos. Se as tarifas americanas continuarem subindo, os preços internos nos Estados Unidos também aumentarão, o que pode pressionar a inflação para cima. Há, no entanto, um fator oposto. Se o dólar se valorizar, os custos das importações em dólar ficarão menores, reduzindo o impacto dos aumentos tarifários sobre os preços finais. Mesmo assim, a projeção mais provável é que a inflação nos Estados Unidos suba ainda mais. Na verdade, a inflação já está voltando a crescer, e especialistas apontam que o aumento das tarifas pode levar a taxa para acima de 3% em 2025. Trump afirma que a receita extra gerada pelas tarifas será usada para reduzir impostos, o que ajudaria a elevar a renda disponível das famílias americanas. O impacto econômico na China dependerá da intensidade dos aumentos tarifários. Atualmente, os Estados Unidos impuseram tarifas de 10% sobre produtos chineses, mas Trump já declarou que essa alíquota pode chegar a 60%. Se os Estados Unidos elevarem as tarifas em mais 10%, e a China responder na mesma proporção, os efeitos estimados são: o PIB dos Estados Unidos encolheria em 55 bilhões de dólares nos 4 anos do segundo governo Trump. O PIB da China sofreria um impacto ainda maior, caindo 128 bilhões de dólares. A inflação aumentaria 20 pontos base nos Estados Unidos e 30 pontos base na China. Todos esses acontecimentos podem ter um impacto significativo sobre a população, não apenas do ponto de vista econômico, mas também em aspectos sociais, culturais e psicológicos. Setores como agricultura, indústria automobilística e tecnologia podem ser diretamente afetados. Ao mesmo tempo, a escalada das tensões entre Washington e Pequim pode prejudicar investimentos de empresas americanas na China e atividades de empresas chinesas nos Estados Unidos. Isso poderia resultar em demissões e fechamento de postos de trabalho. Além disso, um acirramento do conflito comercial pode levar o público americano a desconfiar ainda mais dos produtos chineses. Com isso, os consumidores poderiam se recusar a comprar produtos chineses, aumentando a demanda por alternativas nacionais. No longo prazo, essas tensões comerciais podem reforçar sentimentos nacionalistas, potencializando divisões internas nos Estados Unidos. A instabilidade econômica global também pode alterar a percepção de risco dos investidores, afetar decisões de investimento e provocar flutuações no mercado de ações. As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China podem ter efeitos profundos não apenas na economia, mas também no comportamento social e político da população. À medida que os preços dos produtos importados sobem, os consumidores podem sentir um impacto direto no custo de vida. A confiança do público nas empresas chinesas também pode diminuir, levando a um boicote espontâneo de produtos chineses no mercado americano. Isso pode gerar um movimento de valorização da produção nacional, fortalecendo setores internos, mas ao mesmo tempo criando divisões dentro da sociedade americana, especialmente entre empresários que dependem do comércio com a China e políticos que defendem uma abordagem mais protecionista. A incerteza nos mercados internacionais também pode influenciar as decisões dos investidores, tornando o ambiente financeiro mais instável. O resultado disso pode ser uma queda no investimento em setores estratégicos, além de um aumento na volatilidade do mercado de ações. Diante dessa situação, líderes políticos estão buscando maneiras de evitar um colapso econômico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que um novo acordo comercial com a China ainda é possível, apesar dos recentes aumentos tarifários e do agravamento das tensões. Trump afirmou a jornalistas, a bordo do Air Force One, que já negociou um grande acordo comercial com a China em 2020, e que não descarta a possibilidade de um novo entendimento no futuro. O Ministério das Relações Exteriores da China, por sua vez, pediu um diálogo respeitoso e equilibrado entre as duas potências. O porta-voz do Ministério, Wang Wenbin, declarou em uma entrevista coletiva que guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores. Elas apenas prejudicam os interesses dos povos ao redor do mundo. Além disso, o Ministério do Comércio da China fez um apelo direto aos Estados Unidos para que parem de usar tarifas como ferramenta de coerção. No entanto, Trump mantém uma postura dura sobre Pequim. Durante uma coletiva de imprensa, ele minimizou as tensões e afirmou que sua relação com o presidente Xi Jinping continua positiva.
Sim, há uma rivalidade entre Washington e Pequim, mas posso dizer que minha relação com o presidente Xi é excelente. Trump também declarou que Xi Jinping, assim como os líderes da França e do Reino Unido, viajarão a Washington em breve para reuniões diretas com ele. A expectativa é que os próximos meses sejam cruciais para determinar se a guerra comercial entre Estados Unidos e China vai escalar ainda mais ou se um novo acordo poderá ser negociado. O impacto da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China não se limita apenas às tarifas e ao comércio bilateral. A disputa entre as duas potências pode reconfigurar alianças globais, afetar a estabilidade financeira e provocar mudanças geopolíticas que vão muito além do eixo Washington-Pequim. No curto prazo, os países da América Latina podem se tornar alvos de pressão dos Estados Unidos, à medida que Trump tenta conter a influência chinesa na região. Na prática, isso pode significar renegociações forçadas de tratados comerciais, mudanças nas regras de importação e sanções indiretas contra governos que estreitarem laços com Pequim. A longo prazo, essa guerra comercial pode acelerar a fragmentação da economia global, empurrando países a escolherem entre dois blocos econômicos distintos, um liderado pelos Estados Unidos e outro pela China. A União Europeia também observa os desdobramentos com preocupação. Enquanto alguns países europeus defendem a continuidade das relações comerciais com Pequim, outros, como a França e a Alemanha, já demonstraram apoio à posição americana de restringir a presença chinesa em setores estratégicos. Diante desse cenário, a China tem adotado uma estratégia de resistência e adaptação. Pequim já anunciou medidas para reduzir sua dependência dos Estados Unidos, diversificando sua base de exportação para mercados emergentes e expandindo investimentos em infraestrutura em países aliados. Ao mesmo tempo, a China tem reforçado sua autossuficiência tecnológica, investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para reduzir sua vulnerabilidade às sanções americanas. A grande questão que se coloca agora é: quem cederá primeiro? Se Trump continuar elevando tarifas e dificultando as exportações chinesas, Pequim pode retaliar com novas restrições a matérias-primas essenciais, como terras raras, fundamentais para a produção de semicondutores e componentes eletrônicos. Caso a China adote essa estratégia, os Estados Unidos poderão enfrentar uma escassez severa de produtos eletrônicos, o que impactaria desde a indústria automobilística até o setor militar. Ao mesmo tempo, se a China for forçada a reduzir sua presença no mercado americano, sua economia pode entrar em desaceleração, o que teria efeitos colaterais globais, atingindo países que dependem do comércio com Pequim. Diante desse cenário, o que podemos esperar para os próximos anos? Especialistas alertam que, caso a guerra comercial se intensifique sem um acordo de compromisso, o impacto pode ser devastador para a economia global. As previsões mais alarmantes indicam que, se os aumentos tarifários atingirem níveis extremos, o PIB dos Estados Unidos pode sofrer uma redução de até 100 bilhões de dólares em 4 anos, enquanto a China poderia perder mais de 200 bilhões de dólares no mesmo período. Além disso, a inflação nos Estados Unidos pode disparar, tornando produtos importados ainda mais caros e reduzindo o poder de compra da população americana. Alguns analistas acreditam que, apesar do discurso agressivo de Trump, o governo americano pode eventualmente buscar um novo acordo comercial com Pequim, em termos mais favoráveis aos interesses dos Estados Unidos. Do lado chinês, Pequim também pode adotar uma abordagem mais flexível para evitar que a situação saia completamente de controle. O fato é que o mundo está entrando em um período de incerteza econômica, no qual qualquer movimento brusco pode desencadear uma reação em cadeia com impactos imprevisíveis. Os próximos meses serão decisivos para definir se essa guerra comercial será apenas mais uma disputa temporária ou se representará uma mudança estrutural no sistema econômico global. E você, o que acha desse cenário? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais análises como esta.